Meu nome é Jonas Freitas Feijó, eu sou ex-aluno da Unicinos, me formei o ano passado na Unicinos. Tenho um carinho enorme pela universidade, para mim até hoje é melhor, então é um prazer estar ministrando uma palestra para essa universidade. Hoje eu trabalho com desenvolvimento de hardware e firmware no Instituto Senai de Inovação, então essa parte de desenvolvimento de firmware em sistemas operacionais de tempo real, não sendo tempo real também, é bem o meu chão, é o que eu trabalho dia a dia, foi o que foi voltado no meu TCC. Acho que eu não falei minha formação, sou engenheiro eletricista e técnico eletrônica também. Então, hoje nós vamos falar então um pouco sobre sistemas operacionais de tempo real. Por que eu gosto de falar desse assunto, tá? Hoje em dia, com todo esse movimento de IoT e sistemas rodando na nuvem, sensoriamento, essas coisas, os sensores, eles costumam ser equipamentos de baixo custo e uma grande massa de dados que eles acabam e muitas vezes, e a maioria das vezes, tem conectividade. Então, já entra várias stacks de pilhas para ter conectividade com a internet, ter acesso a protocolo MQTT. Então, nós não conseguimos mais fazer aqueles programas simples com loop infinito, máquinas de estados, porque acaba se tornando muito complexo. Então, por isso, esse tema é muito importante. O sistema operacional tem outros, o Linux é o sistema operacional, o Windows é o sistema operacional, tem sistemas embarcados que rodam com o sistema operacional Linux, por exemplo, mas é muito mais caro fazer um sensor com Linux embarcado do que fazer uma placa com, por exemplo, com RTOS rodando dentro de um ARM que custa $5. Então, por isso da importância desse tema. Outra coisa é que pouca gente sabe trabalhar com FreeRTOS. Lá onde eu trabalho, a gente está tendo bastante dificuldade para encontrar pessoas qualificadas tanto para desenvolvimento de firmware em FreeRTOS, em outros sistemas operacionais. Basicamente, desenvolvimento de firmware está muito difícil de encontrar também. Então, quem tiver curiosidade e buscar por esse assunto, certamente não vai perder tempo. Então, vamos seguir na apresentação. Então, a agenda, o que a gente vai falar? A gente vai falar do Superloop, que é o que a maioria do pessoal que tem contato com C já programou. Máquinas de estados com decisão é quando tu já começa a ter um pouquinho mais de conhecimento e organização no teu código, tu começa a enxergar o sistema com máquinas de estados. Depois a gente vai falar o que é o sistema operacional, o que é o escalonador, as threads e tasks, o que são as threads e tasks nos sistemas operacionais, o que é o sistema RTOS, algumas práticas para modelar o sistema RTOS, semáforos, que a gente vai ver qual é a utilidade quando tem sistemas operacionais, e também stack size, que é algo que o pessoal acaba se batendo bastante quando vai desenvolver com RTOS. Então, a ideia hoje aqui é dar algumas dicas. Eu não vou entrar a fundo em código, eu não vou abrir nenhuma IDE. A ideia mesmo é passar as dicas e onde vocês podem encontrar mais esse conteúdo e como proceder no desenvolvimento com FreeRTOS. Quem quiser fazer testes, tem várias placas de desenvolvimento que já disponibilizam muito fácil o início com RTOS. O STM Cube, que é a ideia da ST, tem o RTOS, tu consegue, com alguns cliques lá, botar o FreeRTOS a rodar. O Atmel Studio, que é da Microchip hoje, para os ARMs também, facilmente tu consegue fazer rodar lá. Tem a interface hoje do Renesa Synergy, que opera com outro sistema operacional de tempo real, que é o ThreadX, mas também que é muito fácil de fazer rodar. O que realmente o pessoal se bate é como organizar e por que usar ele. Então, por isso que é a abordagem do jeito que eu fiz.
Então, vamos primeiro ali para o Super Loop, que é o que o pessoal mais conhece, né? O que é o problema, o grande problema do Super Loop? Tu escreve uma rotina de código, tem um loop infinito, e que todas as tuas rotinas rodam nele. Então, o grande problema aqui é se qualquer uma dessas rotinas, por exemplo, receber algum dado da serial, por exemplo, até o scanf ali do computador, por exemplo, ele fica aguardando que tu aperte uma tecla para ele se liberar. Ou uma UART, por exemplo, tu ficar fazendo pooling para receber algum dado de uma UART, ele vai travar. Quando ele chegar nesse ponto aqui, ele vai travar. Deixa eu ligar o laser aqui, fica mais fácil para eu mostrar. Então, por exemplo, começou a rodar, atualizou o display, chegou aqui na recepção da serial e não recebe mais nada via serial, ele não vai atualizar mais o display, não vai mais fazer debounce de teclas, não vai ler teclado. Então, parou por aqui o código, não executa mais nada. Esse é o grande problema do Super Loop. Qual a utilidade do Super Loop? Por exemplo, tu vai fazer o programa num pique ali com baixíssima memória, tu só quer ler uma temperatura e mostrar no display. E não tem outros eventos que ocorram aqui no meio que necessitem ser atendidos. Então, tu vai ler um sensor de temperatura, printar no display. Então, tu pode usar simplesmente o Super Loop. Não tem por que tu ir para um sistema mais complexo, gastar mais horas fazendo isso. Um outro ponto, uma outra técnica utilizada para quando tu já quer ter mais um controle de tempo e não ficar preso em estados, é fazer máquina de estados com decisão. Então, tu define teus estados, todos os estados que tu tem, e tu começa a passar por eles. Por exemplo, leu o teclado, chegou um comando, atualiza display. Se tem que escrever na serial, passa para o estado de escrever na serial. Isso tudo é feito com switch cases. Então, por exemplo, aqui dentro, se fosse necessário fazer um delay, simplesmente poderia pegar uma interrupção de timer e ficar num estado, passasse várias vezes por um estado e verificasse um tempo X que tu definiu e estourou. Mas mesmo assim, tu estaria rodando nos outros estados sem pausar a máquina. A ideia aqui é sempre utilizar o máximo de periferia, de interrupções, para que essa máquina de estados fique sempre girando. A ideia é não parar em lugar nenhum aqui. Então, hoje em dia, quem não usa, quem decide por não usar um sistema operacional de tempo real, que é um sistema de complexidade média, acaba partindo para a máquina de estados. Acredito que a boa parte ainda dos desenvolvimentos seja por máquina de estados, tá? Porque, como eu falei, tem pouca gente ainda que trabalha com RTOS e às vezes tem um pouco de medo também. Então, quando tu parte para um sistema que já é mais complexo, por exemplo, já começa a ter conectividade, ter acesso à internet, tu já precisa começar a ter um controle temporal de várias tarefas, tu vai ter que utilizar um sistema operacional. Então, primeiro aqui vamos ver quais são os blocos principais de um sistema operacional. É a camada de aplicação, basicamente onde rodam os nossos programas, as aplicações, né? Aplicação de leitura do ADC, aplicação de escrever num display e outras aplicações. Basicamente, o Linux também serve a essas camadas. Tu tem tuas aplicações, a tua tela ali rodando em cima de um kernel que é o kernel do Linux. Então, depois é dividido em kernel e o kernel faz acesso à CPU, memórias e os dispositivos do sistema. Então, o que a gente precisa? A gente precisa de um sistema multitarefas quando tu começa a ter uma maior complexidade. Então, em vez de tu ter só um loop infinito, vai ter várias tasks, que são vários loops infinitos, sendo chaveado rapidamente. Então, tu vai rodar um pouquinho aqui, rodar algumas instruções aqui, rodar outras instruções aqui, rodar outras instruções aqui. Isso alternando rapidamente parece que está rodando simultaneamente, mas na verdade não. Tem um dispositivo que é chamado escalonador,
que é quem faz essa troca de contexto entre as tarefas. Então, ele vê qual é a próxima tarefa a ser executada e passa uma fatia de tempo para ela. Então, ela vai executar algumas instruções, vai passar para a próxima tarefa, executar algumas instruções. Então, esse chaveamento aqui, quem faz é o escalonador, que é um dos componentes principais do kernel. Então, outra coisa importante a ser verificada é que quando tu tem o chaveamento de uma tarefa para outra, tu tem uma troca de contexto. Então, existem estruturas de dados, como a stack, que é a stack size, para cada uma das threads, é onde é salvo o contexto atual dela, de variáveis, de variáveis estáticas, aonde que parou os registradores da CPU, o PC Counter, para aquelas instruções daquela tarefa naquele exato momento. Então, o kernel faz todo esse gerenciamento. Ele é o grande gerente do sistema. Ele manda em tudo, manda em memória, manda no escalonador e manda na mudança de contexto. Ele tem a gerência de tudo. Então, na verdade, o sistema operacional, quem roda ele é o kernel dele. Então, aqui olhando no tempo, o que eu falei no slide passado aqui, de chavear todas essas tarefas aqui, na verdade ele vai passando, tu tem a impressão que está tudo rodando instantaneamente, porque tu está rodando um pouquinho em cada tarefa, e como o core do sistema, o processador, roda em frequências altas, na casa de megahertz e gigahertz para casa de PCs, né? Então acaba nos parecendo que estão todas as tarefas executando ao mesmo tempo, mas não é bem assim que acontece. O que acontece foi o que eu falei, elas são chaveadas, então tu tem uma fatia de tempo em cada uma executando. Isso que faz parecer que estão todas executando ao mesmo tempo. Essa é a grande ideia do sistema multitarefas. Aqui ainda não estou falando de sistema operacional de tempo real. O Linux faz isso aí também. Ele tem um escalonador que vai chaveando entre todos os processos e aplicações do sistema. E o que são as aplicações, as threads ou tasks? No caso do Linux, threads, e no caso do sistema operacional de tempo real, as tasks. São os nossos programas que lá dentro tem um IO-True, só que tu consegue tarefas que vão travar, que ficam esperando eventos ou ficam esperando alguma entrada, tudo que for simultaneamente, tu cria uma task para ela. Então, nenhuma task vai esperar outra, a não ser que tu solicite. Mas elas não vão travar que nem aquele caso inicial que eu expliquei, de parar na leitura da serial. Não vai ocorrer porque o escalonador vai estar passando por todas e não vai ficar lá esperando a serial enviar um byte. Ele vai escalonar nas outras tarefas e vai executar as instruções das outras tarefas, fazendo com que os outros programas rodem enquanto tem um aguardando algum evento, alguma entrada. Então, aqui é aquele exemplo inicial do loop infinito, só que já com um sistema operacional multitarefas rodando. Então, tem uma task que fica lendo teclas, enviando dados e atualizando display, e tem outra que só fica recebendo e enviando dados do serial. Então, essa aqui pode parar até receber um byte, que é aí sim que ela vai executar, mas ela pode ficar parada e essa aqui vai ficar executando, fazendo as tarefas dela sem parar para esperar uma rotina que aguarde um byte, por exemplo. Então, agora, como a gente explicou que é um sistema multitarefas, a gente vai falar sobre o que é o RTOS. Aqui tem um grande porém que usando o RTOS porque ele é um sistema multitarefas e muitas vezes não sabe porque a sigla RT ali na frente dele, né, de real time. Ele pode ser usado como sistema operacional, porque ele acaba
Ele acaba fazendo deixando as tarefas simultâneas, mas ele é muito mais poderoso para fazer controle e tudo mais por causa da característica RT dele. Então, o que o sistema operacional de tempo real espera? Ele é baseado em eventos e entradas, que basicamente isso aqui são os blocos básicos de um sistema. Tu tem uma entrada, tu tem eventos ou estímulos, tu faz um processamento e tem a saída. Quando tu precisa de tempo real, tu tem uma restrição de tempo, uma restrição nesse tempo entre receber um evento, processar e ter uma saída. Então, o sistema operacional de tempo real consegue entregar isso de forma... Tu conhece esse tempo aqui. Ele não executa da forma mais rápida, ele não é mais rápido que outros, mas tu consegue saber em que tempo que ele vai executar. Então, o que eu falei antes ali, ele aguarda eventos e ele é utilizado em sistemas que têm restrição de tempo. Então, o que quer dizer essa restrição de tempo? Ele precisa de um determinismo, isso que eu grifei aqui. Então, a grande palavra para o sistema de tempo real, tu tem determinismo. Tu conhece todas as características dele e tu sabe quando ele vai te atender. Voltando aqui, ó, por exemplo, o Windows. Vamos ao velho e bom Windows que não nos obedece. Vamos imaginar que o airbag do carro fosse controlado por um sistema operacional que fosse o Windows e não fosse real-time. Poderia vir um evento ali do sensor de impacto do carro, aí o Windows resolve fazer outra tarefa, atender um Chrome da vida que usa toda a RAM, atender outras coisas, e esquece do evento do sistema de colisão e não processa essa saída no tempo certo, que é na casa de alguns milissegundos. Então, o Windows, por exemplo, não conseguiria nos entregar esse determinismo, até porque a gente não tem o controle sobre as prioridades de todas as tarefas e fatias de tempo que ele dá para cada processo ali. Então, nesse caso, aconteceria uma catástrofe, porque não acionaria o airbag em tempo hábil, né? Então, o kernel do sistema operacional de tempo real, ele tem algumas características diferentes do kernel do Linux, por exemplo. O kernel de tempo real ele gerencia o tempo e todos os recursos da CPU. As funcionalidades são todas divididas em tarefas e ele que define qual tarefa que vai ser executada naquele momento. Aí que está a grande sacada do RTOS. Quem é responsável por prioridades e definir qual tarefa que tem prioridade em relação a outra vai ser o desenvolvedor. Então, com toda a liberdade que ele te dá ali para te fazer o que tu quer, vem a responsabilidade, né? Então, tem que saber o que está fazendo, tem que saber atribuir as prioridades corretas a essas tarefas para que o sistema não ocasione problemas que quando tu mudou de um sistema de máquinas de estados que tu sabia operar, que faz tudo via interrupção e estados, e vai para um sistema que tu não sabe que tu tem a responsabilidade de definir as prioridades, ele não vai funcionar como tu quer e tu vai acabar achando que é um sistema operacional ruim, que não atende no tempo. Na verdade, ele tem um determinismo, tu é responsável por definir as prioridades dele. Então, quando que as prioridades das tasks são definidas? É no momento que tu cria a thread lá no sistema operacional. No caso do FreeRTOS, logo quando o sistema começa a rodar, tu cria as threads antes de inicializar o escalonador. No caso, aqui existe uma confusão, tá? Tem que ficar ligado. O FreeRTOS, as prioridades vão de 0, de menor prioridade, até a máxima que é configurada. Então, por exemplo, se a máxima é 20, ele vai de 0 a 20, onde a prioridade 20 é a que tem maior prioridade em cima das outras, então ela vai ter preferência. Alguns outros sistemas operacionais é o contrário, tá? A de maior prioridade é a 0. Então tem que ficar ligado nisso quando mudar, por exemplo, de um FreeRTOS
para um thread UX, que é o que é utilizado que a Renesa utiliza. Então, um pouquinho do que eu falei antes ali do que é por que tu precisa do determinismo, né? Existem sistemas operacional que são software real-time, então um atraso de resposta no display de touch, falha na transmissão de 1 segundo de voz. Isso são sistemas software real-time que, na verdade, alguém que pegou e utilizou o sistema operacional realmente para ficar mais fácil toda a questão de gerenciamento de tempo. Então, ele não está muito preocupado com atrasos de segundo ou de milissegundos. Agora, tem o hard real-time que, se não for atendido no tempo certo, pode causar algumas catástrofes. Como eu falei ali, o sistema de airbag, e outra, puxando um pouco para a nossa área lá, por exemplo, drivers de potência, quando vai fazer o acionamento do zero cross. Então, se tu ratear ali, por exemplo, em acionamento de transistor ali para um inversor de frequência de potência, tu vai arrebentar os transistores de saída, vai queimar toda a saída. Então, tu tem que ter determinismo para atender a saída. E o que seria o determinismo? Como tu conhece tu conhece teu sistema, tu que está definindo a prioridade, tu sempre vai conhecer esse jitter aqui, que é, por exemplo, uma saída pulsando. Ela vai balançar aqui em forma de uma normal, mas tu vai conhecer qual que é esse vazamento aqui. Diferente de um Windows, por exemplo, que tu pode ter um ciclo correto, até o Linux, que não seja de tempo real. Já existem os Linux de tempo real. Jonas, tem uma pergunta do Felipe Nicole ali no chat, perguntando, então, o sistema RTOS consegue interromper a execução de uma task? É uma pergunta dele. Sim. Em casos de... Eu vou chegar mais para frente e explicar um pouco mais sobre isso. Tem dois modos do sistema operacional. Tem de tempo real, tem o colaborativo, que ele vai definir as fatias de tempo. Então, cada tarefa vai ter uma fatia de tempo ela vai ser atendida na vez dela e conforme a prioridade dela. E também tem o sistema pré-eventivo. Esse, sim, no momento que a tarefa de maior prioridade interrompe, ele sai da outra tarefa que ele está, por mais que esteja na fatia de tempo dela, e vai para ela. Então, no caso, o exemplo de novo ali do airbags, tem um evento de colisão, ele vai para a task de maior prioridade. Então, é exatamente isso. Pelas prioridades das tasks, tu sabe quem vai rodar primeiro e tu sabe que tu vai atender ela. Então, tu vai ter um determinismo de tempo para tuas tasks de maior prioridade. Mas mais adiante eu vou falar sobre esses modos de escalonamento também. Seguindo, as tarefas elas têm alguns estados que elas depois que elas nascem, que elas podem assumir. O estado suspenso, que eu basicamente pouco utilizo nos meus projetos. Depois que eu crio uma task em sistema embarcado, dificilmente tu vai matar ela. Estado bloqueado, que é... Agora eu vou começar a falar bastante de eventos, que é o estado que as tarefas mais ficam. Elas ficam aguardando o evento, então tu recebe... Voltando lá no sistema que eu falei, tu recebe o evento, processa e vai para uma saída. Depois tu volta para o estado bloqueado. O estado bloqueado, ela está parada. Em casos que todas as tarefas, por exemplo, entrem no estado bloqueado, o microcontrolador pode até dormir, aguardando eventos. Daí, no momento que ele receber um evento, ou receber mais de evento, a thread de maior prioridade vai ser a que vai ser atendida. Então, a que teve o evento de maior prioridade vai ser atendido. Tem a tarefa que está pronta para ser executada. Isso aqui é depois de um evento, por exemplo, ou tu acordou ela está pronta para ser executada, ela executa. E a tarefa que está executando. Essa aqui, o executando, a gente tem que ficar o mínimo de tempo possível executando uma tarefa. Então, voltando, a gente tem que ficar o máximo de tempo bloqueado para sempre que, quando tiver eventos que sejam de prioridade, ele seja atendido o mais rápido possível.
Então, o que eu falei antes ali, complementando ali, tem dois modos escalonador de RTOS, que é o modo preemptivo, que ele vai ter as fatias de tempo dele, mas além disso, ele vai atender sempre a thread de maior prioridade, então ele vai sair de uma thread para outra se vir de maior prioridade, e o modo de colaborativo. Aqui as threads não são interrompidas, elas têm os tempos delas, mas se ela não liberar o processador, ela fica executando até vencer toda a fatia de tempo dela. Então, de forma geral, quando tu está usando o sistema operacional de tempo real e tu precisa do determinismo, basicamente tu roda no modo preemptivo. Dificilmente tu roda no colaborativo. Então, ali eu falei das fatias de tempo, né? Então, o que são as fatias de tempo? Quando tem, por exemplo, threads de mesma prioridade, ou uma thread só rodando, ela vai rodar na fatia de tempo dela, parar aí para idle task. Essa idle task aqui é a thread de controle do RTOS. Basicamente, ela fica nessa, só que ela tem pouca prioridade. Então, roda ela na fatia de tempo, fica uma fatia de tempo na idle task. Aí aqui, para esse caso, que é um sistema que é preemptivo, ó, ele chegou na fatia de tempo da task 2, mas foi gerado um evento na task 1, uma task que não fica sempre rodando, mas estava aguardando o evento. No momento que ela recebeu esse evento, e ela era de maior prioridade, o processador foi entregue para ela, então escalonou para ela, aí ela roda, faz o processo, gera a saída dela, depois entrega para finalizar a fatia de tempo para a task que estaria na sequência. O time slice e toda a base de tempo do RTOS, ela roda em cima do tick interrupt, que é uma interrupção do sistema que dá a base de tempo para todo o sistema operacional para o RTOS. No caso do FreeRTOS, lá no ponto H dele, FreeRTOS config.h, tu define a frequência que o sistema roda. Por exemplo, se tu está numa frequência 100 Hz, a tua base de tempo vai ser 10 milissegundos. Então, tudo que for relacionado, quando tu vê a palavra tick no sistema, tem que saber que a base de tempo vai ser relacionada a esses 10 milissegundos. Então, ó, é esse cara aqui que é o tick interrupt que faz o escalonador ir para a próxima tarefa. Ele tem uma interrupção dele que tu consegue fazer, se quiser fazer mais alguma outra contagem de tempo, mas tem que ser muito breve, tu pode utilizar a interrupção dele. Então, pegando o gancho do que eu falei anteriormente ali, por que basear as threads em eventos e não ficar sempre num pooling esperando, fazendo pooling em algum periférico, por exemplo. Vamos imaginar que tu tem uma task 1 de baixa prioridade e tem uma task 2 de alta prioridade. Aí tu vai lá na task 2 e bota, por exemplo, vamos lá, extrapolar, vamos botar um IO true sem nenhum delay lá dentro. Essa thread, ela é de alta prioridade, não vai ter um delay, então ela vai estar sempre pronta para ser executada e vai executar, e ela é de maior prioridade. Então ela vai ficar executando para sempre e nunca mais vai rodar a task de menor prioridade. Já quando tem o sistema orientado a eventos, ele vai rodar uma fatia de tempo das tasks de baixa prioridade. Quando acontecer um evento da de alta prioridade, ele vai rodar. Depois ele volta para de baixa prioridade. Então, aqui tem que ficar bem claro, e eu vou repetir bastante na sequência, nós sempre vamos fazer o sistema operacional rodar com base em eventos. Não é porque tem vários loops infinitos que tu pode utilizar ali que teu processador também é infinito. E tu também tem que cuidar com as prioridades, porque daqui a pouco tu tem uma task de baixíssima prioridade. Por exemplo, se bota uma coisa que não... Uma IHM, por exemplo. Uma IHM não precisa prioridade. Mas aí tu bota uma prioridade baixa para ela, e daqui a pouco tu está lendo um sensor em alta prioridade, tu está lendo por pooling, sem delay nenhum, nunca mais vai atualizar teu display. Então, por isso que eu falei,
quem é responsável no sistema operacional de tempo real é o desenvolvedor. Tem que saber bem, atribuir as prioridades das tarefas, saber que tem que fazer tudo orientado a eventos. O que normalmente nos gera nossos eventos são as interrupções. Então, mas as interrupções do microcontrolador, ela é uma interrupção de hardware. Então, o microcontrolador vai sempre atender uma interrupção de hardware. Vai deixar o escalonador de lado, ele esquece do sistema operacional e vai atender essa interrupção. Ela é importante para nós para gerar eventos, como eu disse. Então, ela precisa tomar ações rápidas e tem que ser breve. Tu não pode ter muitas instruções dentro de uma interrupção no sistema operacional de tempo real, senão tu acaba com o RT dele e o determinismo, porque tu vai começar a atrapalhar a base de tempo do sistema operacional. Então, interrompe, faz o que tu tem que fazer e sai fora. Ou salva um dado na memória e sai fora. Aí, já que agora eu falei um pouquinho de eventos e de hardware, o que é importante quando tu vai fazer um sistema operacional de tempo real? É conhecer qual microcontrolador tu vai usar. Como eu falei, não é porque tu tem ali o sistema multitarefas que tu vai usar as tarefas executando o máximo usando tudo do core. Se tu tem a periferia que possa fazer isso em paralelo para ti, sem fazer acesso do core do sistema, tu usa. Alguns exemplos, por exemplo, tu tem um ADC, o ADC tem as interrupções dele. Tu pode criar uma fila e as interrupções ficar botando os dados num buffer e no final esse buffer te gera uma interrupção de evento e tu vai tratar esses dados. Nesse caso, tu não tá fazendo pooling. Tu tá gerando interrupções que vão salvar os dados de forma rápida e que tu pode acessar no momento de gerar o evento. Ou outro modo, os Cortex M4, a maioria hoje tem DMA, que é um dispositivo de acesso à memória direto. Então, tu consegue, por exemplo, linkar um timer, pegar um trigger de timer para fazer a tua sample rate do teu ADC, e esse ADC tu consegue linkar no DMA, que vai ser linkado direto à memória RAM. Então, tu não vai ter mais nem interrupção. O que tu vai fazer? Por exemplo, tu quer fazer uma aquisição de 256 pontos de um sensor. Tu vai definir tua sample rate, o timer vai fazer o trigger desse ADC, e esse ADC vai, via DMA, transferir diretamente para a RAM esses valores, sem acessar o core. Aí, esse cara aqui, ele tem a interrupção dele de buffer cheio. Quando chegar, tu definir que eu quero 256 posições de memórias carregadas, eu gero um evento. Outra coisa importante, sensoriamento, instrumentação, tu precisa fazer cálculos. A maioria dos Cortex M4, alguns tem na Unicinos ali também, outros são M0, aí não tem DSP. Mas os M4 tem DSP. Então, tu pode usar esse cara aqui, que ele tem instruções matemáticas que são executadas em hardware. Eu vou sair um pouquinho da apresentação só para mostrar uma biblioteca da ARM para vocês. Aquele bloco de DSP ali, ele tem, pela ARM, que é quem é dona dos Cortex de todos os ARM, é a Keio. A Keio fez essa biblioteca CMSIS DSP, que utiliza esse periférico de DSP, que tem instruções matemáticas ali, para fazer funções matemáticas, desde funções básicas, vetorial, offset, soma, até funções complexas, como cosseno, magnitude complexa, filtros. Aqui também tem, num desses blocos aqui tem a parte de transformadas, ó. Então, FFT, isso aqui, quem quiser pesquisar mais sobre, é muito útil hoje em dia para fazer medição de harmônicos, de energia elétrica, por exemplo, ver qual frequência, por exemplo, com o acelerômetro está vibrando. Isso aqui esse cálculo é entregue muito rápido via DSP, porque é executado em hardware,
essas instruções. Ele não usa o core para fazer esses cálculos. Diferente de quando tem tudo executado em software, que são várias iterações ali que o core tem que fazer para executar, por exemplo, isso acontece aqui quando tu usa essa biblioteca DSP. Ela é acessada pela ArmMath, só que aqui, eu estou mostrando para vocês podem acessar depois, tem um passo a passo de como incluir essa biblioteca para fazer acesso ao periférico de DSP. Deixa eu voltar lá. Então, deixa eu voltar para o laser aqui. Esse bloco aqui é muito importante hoje em dia para fazer esses cálculos rápidos. Só um exemplo, tá? Eu fiz meu TCC, eu fiz um analisador de energia que precisava calcular a transformada rápida de Fourier para fazer a medição de harmônicos da rede elétrica. No computador, quantidade de pontos, 2048 pontos, por exemplo, para calcular demora em torno de 1 segundo a 2 segundos ali no MATLAB. Ou se fosse usar um Cortex sem esse DSP, que não tem essas instruções, que ele ia fazer as iterações, no micro ia demorar em torno de uns 3 segundos. Quando tu tem esse dispositivo para te ajudar, esse bloco DSP, eu fiz esses 2048 pontos em 2 milissegundos. 1000 vezes mais rápido do que ficar usando o core para fazer iterações. Então, sempre quando tem periferia para gerar eventos disponíveis e conseguir ligar um periférico no outro para colocar dados para a memória RAM e tu só utilizar realmente o core quando tu precisa, tu vai ter o teu sistema operacional livre para fazer outras operações. Então, depois que a gente falou bastante ali do que é o RTOS e drivers e periferia, a gente vai falar um pouquinho sobre alguns métodos, boas práticas para modelar sistemas operacionais. Tá? Eu divido, isso aqui é uma regra, é uma prática que eu utilizo. Tá? Eu divido o sistema em camadas, que tu torna ele mais modularizável e tu consegue enxergar quem conversa com quem e qual o nível que vai. Então, aqui vão ter diversos blocos. Nós podemos, sempre que for necessário utilizar, por exemplo, a parte de drivers, periferia, a gente vai dar prioridade para os drivers que o fabricante disponibiliza. Então, tu tem a camada de drivers para o fabricante, que vai acessar o ART, vai acessar ADC e tudo mais. Só que isso não tem uma compatibilidade direta com as aplicações. Então, tu cria uma outra camada de drivers. Esses drivers vão conversar com as aplicações, com cada uma das tasks. Qual é a vantagem de fazer isso? Por exemplo, eu troquei de microcontrolador, saí de um Atmel para um ST. Eu vou lá, arranco esse bloco aqui, boto outro bloco, mudo aqui dentro para manter a compatibilidade, não preciso mexer na minha aplicação. Então, tu torna o sistema mais modularizável. Aqui, as aplicações devem ser criada uma aplicação para uma task para cada rotina que for rodar simultaneamente e o sistema operacional que pode conversar com todos os blocos. Então, vamos falar um pouquinho sobre cada bloco e já mostrando algumas funções no caso, baseado no FreeRTOS. No bloco da main, basicamente quem for programar lá vai dar de cara com uma main, que o início ali vai ser igual a se tu fosse programar no loop infinito. Vai ter inicialização de core, inicialização de clocks, inicialização de periféricos e depois a criação das tasks, que é utilizada essa função, que tu diz o nome da task, qual o stack size dela e a prioridade dela. Depois que começa a rodar em si o sistema operacional, que é o escalonador, né? Quem vai ficar rodando a fatia de tempo de cada uma das tasks. Já no bloco da aplicação, o interessante aqui, já agora falando de novo de boas práticas, é criar uma pasta para aplicação, por exemplo. Aí nós criamos um arquivo, um .c e um .h para cada aplicação. Por que isso? De novo, torna o sistema modularizável e tu consegue colocar tudo que for de analógica, por exemplo, variáveis analógicas vão estar aqui dentro da analógica,
variáveis privadas a esse ponto C. E se tu precisar acessar alguma função, alguma variável desse ponto C por outra task, elas estão no mesmo bloco e tu vai deixar pública essas funções para ser acessadas pelos outros blocos. Uma tática aqui, por exemplo, se tu quer acessar uma variável de outra tarefa, usar external e global em sistema operacional mais profissional é proibido, tá? Isso não pode mais, external esqueçam. E variáveis globais no bloco principal esqueçam também. Então, o que se faz é criar rotinas de get e set, e tu deixa elas públicas. Por exemplo, tu quer setar uma variável do teclado lá na analógica. Tu cria uma função set, que ela vai ser pública no ponto H, e aqui no teclado tu vai acessar ela e dizer o valor. Aí aqui dentro, nessa função que tu vai estar privada no ponto C, tu pode fazer todas as seguranças necessárias para acesso àquela variável dentro desse bloco. Então, tu divide em blocos e tu tem uma maior modularidade. Aqui no ponto H também a gente costuma botar todos os defines e enums para tu conseguir acessar fazer os cálculos necessários com as variáveis estáticas do sistema, os defines do sistema. E aqui voltando, o que basicamente tem o bloco, o while principal de cada task, basicamente vai ser a task, dentro dela vai ter um for, que vai rodar, vai ficar, esse for aqui um outro modo de escrever o nosso loop infinito. Então, basicamente, aguarda evento e processa evento. Aguarda evento e processa evento. Esse wait event aqui, gerando link lá para guardar evento, a hora que ele chega aqui, é o momento que a task está bloqueada. Então, eu posso ter várias tasks bloqueadas e só uma rodando. Eu posso ter todas bloqueadas e o sistema entrar em sleep, por exemplo. O sistema dormir, né? Hoje, a internet das coisas, a maioria das coisas são alimentadas via bateria. Então, a maior parte do tempo desses sistemas alimentados por bateria, eu digo que em torno de 99% do tempo eles estão dormindo. Eles só acordam porque recebem um evento, processam o evento e publicam alguma coisa. Por exemplo, apertou, abriu a porta, publicar. A digital vai gerar um evento, a task Wi-Fi vai consumir esse dado que foi gerado no evento, então tu pode notificar ela e vai ser publicado, e depois todas entram de novo no estado bloqueado e vão dormir. Então, o bloco principal em cada um desses pontos C aqui é o loop principal. Depois, sim, tem as funções privadas, as funções que são publicadas via ponto H. Mas, basicamente, essa que é a função principal, que é o que foi criado lá no início, né? Tu cria a task e ela roda no teu ponto C da tua aplicação. Deixa eu aproveitar e introduzir uma pergunta aqui, Jonas, que o pessoal colocou no chat. O Felipe Nicole pergunta o seguinte: existem formas de avaliar no FreeRTOS esse uso do CPU pelas tasks? Ele fez essa pergunta um tempinho atrás, então não sei se tu já não acabou respondendo. Tem. O FreeRTOS tem uma ferramenta que eu vou mostrar no fim. Tu consegue ver quantas vezes rodou uma task, o stack size que ela usou, e qual a prioridade dela e qual o estado dela no momento. Digamos, eu vou mostrar depois, tu consegue, com uma função, gerar um Ctrl-Alt-Del ali, se for lidar com Windows, tá? E ele tem mais uma pergunta aqui também. E uma task interrompida consegue voltar sua execução ao mesmo contexto, nas variáveis locais, né? Ou ela precisa reiniciar? Não, a task interrompida é o que eu falei anteriormente, né? O kernel ele salva o contexto da task na stack, né? Então, por isso que a gente sempre tem que cuidar o tamanho da stack que a gente vai definir para a stack size da task, para ver se esse contexto vai conseguir ser salvo. Depois eu vou dar mais ênfase no stack size ali também. Mas sim, ela sempre volta, ela não morre e não precisa ser morta também. Beleza? Então,
Os drivers também a gente cria, assim como eu expliquei, tu consegue conversar com ele via funções públicas que são publicadas no ponto H, e dentro do ponto C está implementado ali o acesso aos drivers do fabricante, né? Eu sempre bato na tecla para usar os drivers do fabricante, porque tudo bem, vocês vão perceber quando vocês começarem a desenvolver que os fabricantes têm bugs. Aí tu vai reportar para eles e vão se obrigar a corrigir os bugs. Mas os ARMs, os microcontroladores ARMs, tu foi, por exemplo, olhar registrador a registrador do ADC ou da UART, provavelmente tu vai deixar passar algum tratamento de erro que o fabricante previu. Então, se tem o driver fabricante, utiliza ele, testa ele, até se tu achar um bug, reporta e provavelmente eles vão te dar um meio de corrigir aquilo até que saia uma nova versão do driver. Aqui só pegando cada um dos principais dispositivos, como tratar. Vamos ao evento da DC, como eu expliquei antes. A gente tem um trigger de timer que está startando os samples do ADC. Então, as aquisições, cada aquisição é feita a partir de um trigger do timer. Esse valor é passado via DMA para SRAM até que ocorra a interrupção de buffer cheio. Aí sim é gerado um evento. Então, no caso de uma task do analógico, por exemplo, quando tu vai fazer alguma coisa e vai dizer pro ADCA, começa a fazer a aquisição de dados, dá um start na aquisição. Depois que deu um start na aquisição, tu vai ficar no estado de wait event. Tu vai aguardar até que esse evento seja gerado pelo buffer cheio, por exemplo, do DMA. Então, tu está fazendo 256 amostras, por exemplo, com a task do ADC parada, ela está bloqueada, então não está usando CPU, mas tu está usando periférico para trabalhar para ti. Tu não está usando core. Mesma coisa do ART. O ART aqui eu não exemplifiquei com DMA, mas dá para fazer com DMA também. Ela vai ter as interrupções dela, mas é a interrupção. Ela recebe um byte, guarda na fila e fica guardando, por exemplo, um número X de bytes para um frame de algum protocolo específico e gera o evento. Aqui tem algumas implementações, além de número de frames, alguns ARMs geram interrupção depois de um tempo X sem tu receber bytes, então a gente gera essa interrupção. Existe outra opção de tu colocar um timer, que é startado a partir do primeiro byte, e tu vai colocando na fila os dados, vai colocando na fila e vai dando um reset nesse timer até que tu para de receber bytes. Aí tu parou de receber no último byte, como tu não deu o reset num timer, por exemplo, ele vai te causar uma interrupção de timer. Então, tu tem o teu frame carregado na fila, só que tu vai gerar só um evento. Vai gerar uma vez só um evento que vai dizer para ti, ó, o frame está no fim porque eu não recebi mais nenhum byte. Então, gera o evento lá para a aplicação dizendo que tu tem um novo frame. Agora, o evento de entrada digital é basicamente tu configurou uma borda lá para ser interrompida, recebeu a borda, gera o evento para a aplicação e a aplicação faz o que ela tem que fazer ali para aquele evento. Eu falei bastante de evento, então aqui para o caso do FreeRTOS é a API que ele utiliza para eventos. Então tu cria um grupo de eventos e tu seta os bits nesses eventos nas tuas interrupções, por exemplo. Para caso de interrupções, sempre tem que usar as funções da API que tem from e ISR aqui, que ela cuida para não bloquear o sistema operacional. Então, tu gera um evento e lá na tua task, por exemplo, tu vai ter a função que vai ficar guardando os bits. Tu pode cadastrar mais de um bit. Por exemplo, 7 bits eu quero que fique aguardando eventos do ADC e da serial. Então, tu faz uma máscara com os 2 bits, ele só vai sair desse wait event quando gerar os eventos.
Tem uma outra opção aqui, aí agora eu vou dar um toquezinho para que é o momento certo. Às vezes, a maioria dos sistemas operacionais tem o watchdog, né, que é o que fica cuidando se o sistema está rodando. Às vezes, em alguns casos, tu fica muito tempo aguardando um evento e tu não reseta teu watchdog. Se não reseta teu watchdog, ele reseta o micro. Então, tem a opção nas APIs de aguardar evento para te botar um tempo máximo em ticks para ser esperado. Então, define ali que, por exemplo, se teu watchdog ele tem que ser resetado a cada 5 segundos, acorda a task ali de 4 em 4 segundos só para ir lá resetar o watchdog para ele não resetar a CPU. Outro mecanismo também utilizado, que esse aqui ele pode ser definido no nível mais alto lá da main, antes das tarefas, e ele é um mecanismo que ele pode ser utilizado de qualquer tarefa para qualquer tarefa, que são as queues. Então, tu vai guardando dados nela, uma tarefa vai guardando dados nela, que vai sendo enfileirada, e uma segunda tarefa pode ir retirando esses dados da fila. É um mecanismo, alguns projetistas usam, outros não. Eu costumo usar mais get e set de variáveis. Esse aqui, se tu está iniciando, ele é mais seguro porque ele já faz as implementações de segurança ali para te não ter acesso simultâneo ao mesmo dado. Falando em acesso simultâneo, então, como eu falei que eu faço o set e o get de variável, por exemplo, ou quando tu vai acessar mais de um periférico, tu tem que cuidar de exclusão mútua, ou sessões críticas. São locais que ou tu vai acessar a mesma memória por duas tasks, por exemplo, tu vai acessar uma variável da task analógica, vai lá, acessa uma variável na task digital, e a própria task digital está tentando escrever naquela variável ao mesmo tempo. Então, tu bota mecanismos de exclusão mútua. No caso, o mais utilizado, que é utilizado no FreeRTOS, é o semáforo. Então, tu pega o semáforo para ti, faz o que tu tem que fazer, mexer numa variável, escrever numa UART, ou qualquer coisa que tenha que ser protegido, e depois tu libera ele. Então, aqui só uma ilustração. Tu tem o teu semáforo, a tarefa 1 pega o token, usa o recurso compartilhado, por exemplo, uma UART. A tarefa 2 tenta pegar o semáforo, chegou num ponto dela lá na rotina, por exemplo, a task digital chegou num ponto que precisa escrever alguma coisa na UART. Mas a tarefa 1 está escrevendo na UART. Aí chegou no semáforo, alguém já pegou o token. Então, ela vai ficar bloqueada ali. Então, aquela tarefa fica no estado bloqueado até que a tarefa 1 libere o token novamente. E a tarefa, no caso a digital, possa pegar o token e usar o recurso compartilhado. Como eu falei antes ali, foi a dúvida de salvar o contexto, um dos dispositivos que salva o contexto é o stack, a stack de cada uma das threads. É onde vai salvar as variáveis locais, salvar os registradores, parâmetros durante a chamada das funções. Esse cara, ele tem um risco, se tu definir um valor baixo para ele, de acontecer stack overflow. Então, o sistema operacional brinca se der overflow numa thread e tu não tratar aquilo, se não matar ela e reiniciar ela. Então, tem mecanismos para te utilizar, verificar qual o uso da stack, justamente porque não é algo tão fácil de calcular. Tu basicamente teria que conhecer muito bem do sistema operacional, conhecer a assembly, ver como é que ele está salvando as variáveis para definir o stack size. Então, tu joga um valor alto, que tu não vai estourar a tua memória RAM e basicamente somando todas as variáveis até aquela task e botando mais um valor em cima, e define esse valor para todas as tasks. Aí depois tu deixa, por exemplo, o teu sistema rodando, estressando ele o suficiente para ele utilizar o máximo do
do processamento de cada task, e tu vai utilizar algumas ferramentas que vão te dizer o quanto daquela stack está usando. Uma delas é essa função aqui, que ele te retorna o quantos bytes aí estão livres da stack. Então, tu rodou 1 hora e chegou um momento que o teu stack size lá, por exemplo, é de 1024 bytes. Aí tu deixou rodando 1 hora, tu viu que só tem 24 bytes usando. Aí, usou 1000 bytes. Aí tu já acende o alerta, né? Tá muito próximo, qualquer exceção que ocorra aqui vai estourar, vai dar overflow na stack. Então, já joga pelo menos uns 25% em cima daquele valor para cima para te ter segurança. Outra ferramenta, que aí foi a que eu falei do Control-Del, né? Dando referência lá ao Windows ou o sistema do Linux, que também gera algo parecido, é o vTaskList. O parâmetro que tu passa para ele é um vetor que ele carrega essa estrutura em bytes aqui. Então, tu consegue dar o printf, printar numa serial, por exemplo, e tu vê qual é a prioridade da task, qual é o estado atual dela, se ela está pronta, se ela está bloqueada, e qual o máximo valor de stack que ela usou, e o número de vezes que ela executou. Então, aqui tu consegue verificar o uso também da CPU, calculando o número de vezes em relação ao tempo que as threads executaram. Uma outra forma também, aí é um pouco mais punk de fazer aí em tempo real, tu conseguir fazer um percentual de uso da CPU, é definir uma thread de prioridade muito baixa, que ela só seja acessada quando a CPU realmente estiver livre. Aí tu faz uma relação de tempo de CPU livre em relação à CPU ocupada e tu consegue chegar no percentual de uso da CPU. Então vai ter uma thread que só vai ser acessada quando nenhum estiver acessando. Então tu consegue saber o tempo de sistema operacional livre. Até falei um pouco rápido. Aqui eu vou falar um pouquinho das principais referências ali do Brasil, um sistema operacional de tempo real, que é o Sérgio Prado. Sérgio Prado é referência no Brasil, ele dá consultoria, ele dá cursos. Alguma coisa desse material eu me baseei no curso dele. Eu fiz o curso de FreeRTOS com ele. E outro cara também é um cara que dá cursos nos Masters Brasil, que é o congresso da Microchip. Quem dá esse curso é o Rodrigo Almeida, de uma faculdade de Minas Gerais, ele é muito bom também. Vocês vão ver que aqui tem o Sérgio Prado e ele tem uma abordagem diferente. O Rodrigo Almeida, que é do caso do workshop da Microchip, ele abre um pouco mais o capô ali. Ele explica até como fazer alguns ponteiros para função, por exemplo, tu quer cadastrar eventos, por exemplo, na própria task. Então, tu faz funções de assinaturas de callback e tu passa por o endereço de uma função para um driver que vai chamar o ponteiro dessa função depois para gerar teu evento. Então, esse cara aqui, ele abre um pouco mais capô, explica mais ali detalhadamente o kernel. O Sérgio Prado já fala um pouco mais de aplicação. Então, ele explica mais os dispositivos do FreeRTOS. Que mais? A Renesas também tem algum material de RTOS, mas é um pouco mais complexo. O RTOS deles é um da ThreadUX, que foi comprado há pouco tempo pela Microsoft. Então, a Microsoft comprou um sistema operacional de tempo real. Ele é um pouco mais parecido com o Linux. Renesas tem um suporte legal para esse caso, a ST também tem suporte legal para o FreeRTOS, a Atmel também. Esses principais fabricantes têm suporte para o FreeRTOS e tem suporte físico no Brasil, o pessoal atende bem, então quando forem definir, vejam bem o fabricante do microcontrolador e vejam se tem suporte no Brasil, porque se não tiver suporte no Brasil e vai chegar no momento que tu vai achar um bug, tu precisa que eles corrijam.
Bom, pessoal, acho que era isso. Não sei se alguém tem mais alguma dúvida. Tem uma perguntinha no chat aí do Wesley. Ele pergunta o seguinte: qual a diferença entre usar o modo preemptivo ou usar o modo colaborativo, executando tarefas de altas prioridades e interrupções? O modo colaborativo ele só vai entregar o escalonador depois que ele cumprir a fatia de tempo dele. O preemptivo não, o preemptivo ele consegue interromper quando tem diferentes prioridades. E outro exemplo é, por exemplo, se tu tem no modo preemptivo, se tu tem todo mundo com a mesma prioridade, então vai cumprir a fatia de tempo. Então vai ser sempre time slice. Então, quando tem mesma prioridade, em ambos os casos eles cumprem a fatia de tempo. Fechou, Wesley? Acredito que é isso, né? Nós estávamos comentando mais cedo, Jonas, a respeito aqueles recursos de hardware que tem no controlador, né, que muitas vezes acaba a gente nem acessando, nem sabendo que existe, né? Mais alguma dica quente, assim, que pode ter de recurso de hardware? Aquela ali é a do DSP principal, tá? O pessoal acaba fazendo na mão. A outra dica é sempre estressar ao máximo os periféricos mesmo. Então, se tem DMA, usa o DMA. Tem alguns processadores que têm blocos para linkar periféricos. Por exemplo, tu linka uma interrupção digital a um timer para fazer um contador. Então, tu não precisa fazer uma interrupção para contar. Então, tu pega o timer e usa o próprio contador do timer. Tu usa como fonte de contagem a interrupção para o timer e tu conta no periférico e, por exemplo, interrompe depois no valor que tu quiser ou acessa aquela contagem quando tu quiser. Então, a dica é sempre usar o máximo recurso de hardware e deixar a CPU disponível. Sim, aí tu nem descreve, no caso, dentro do timer, tu nem descreve nada, né? Ele passa reto, né? Só inicializa ele e era isso, né? A interrupção, por exemplo, a borda de interrupção a interrupção externa, por exemplo, tu não liga a callback dela, então tu não acessa a core. E o timer, por exemplo, se tu quiser só ler valores, tu não liga a interrupção dele também. Tu vai ler o contador dele quando tu quiser. Ou se tu quiser fazer debounce, assim também dá. Só que aí tu usa a interrupção. Tu diz, aconteceu a interrupção de borda ali de uma entrada, tu dá um start num timer, aí ele vai contar, ele vai te interromper dizendo, o meu pino subiu e já passou o tempo de debounce. Aí tu considera a partir daquele tempo ali. Então dá para fazer até debounce em hardware muitas vezes. Beleza, mais alguém tem alguma pergunta? Aproveite agora. A gente já está encerrando. Legal. Bom, Jonas, muito obrigado aí por ter compartilhado com a gente toda essa parte mais, porque tu bota realmente a mão na massa para fazer trabalhar com o RTOS, né? A gente acaba vendo nas cadeiras que a gente tem na universidade, a gente acaba vendo muito mais para resolver, às vezes, um exercício, né? Mas no dia a dia, quem está lidando batendo de frente com resolver problema mesmo na empresa, acaba tendo outras coisas que tem que resolver, né? Então, é uma abordagem um pouco mais pesada sobre o assunto, né? Mas muito bom tudo que tu compartilhou com a gente. Queria agradecer, então, em nome da comissão organizadora da SAEP, por ter aceitado o convite, por ter se disponibilizado a estar aqui hoje com a gente falando, e agradecer também a todo mundo que está presente no chat, aí, que deixou mensagem, avisar o pessoal que, bom, a lista de chamada já encerrou, né? Então, para quem precisa de horas complementares, tem que cuidar, tá, pessoal? Agora já está terminando a SAEP, mas tem que ser preenchida sempre só no horário da atividade. Não deixem de participar também do sorteio que a gente vai estar fazendo, vai ser hoje já no final da atividade de Wi-Fi que vai ter. Então, quem quiser acompanhar o sorteio, entra lá, vai ser bem legal. E agradecer então de novo a ti, Jonas, por ter se disponibilizado. Obrigado mesmo. Não sei se a Márcia quer falar alguma coisinha, mas Eu que agradeço, foi um prazer.
Então tá. Beleza, pessoal? Valeu. Boa noite para todo mundo aí e a gente se vê na próxima atividade. Valeu, Jonas. Obrigado. Abraço, boa noite, viu? Feito, boa noite, valeu, pessoal.